Sejam bem-vindas todas as trabalhadoras e trabalhadores domésticos de São Paulo. Bienvenidas todas as trabalhadoras e trabalhadores del hogar de São Paulo. Welcome all domestic workers of São Paulo. Estamos iniciando agora mais um programa Domésticas em Ação, aqui na Web Rádio Migrantes, na Missão Paz em São Paulo. Esse programa é uma colaboração da Web Rádio Migrantes com o Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do município de São Paulo. O programa Domésticas em Ação tem o objetivo de conscientizar e informar todas as trabalhadoras e trabalhadores domésticos da cidade de São Paulo, brasileiros e estrangeiros, sobre seus direitos trabalhistas, sobre os novos direitos conquistados na convenção coletiva da categoria e sobre o sindicato e os eventos que este realiza a favor das trabalhadoras domésticas. Migrantes ou brasileiras, todas as trabalhadoras domésticas possuem os mesmos direitos. Somos uma mesma categoria, independente da nacionalidade. No programa dessa semana, recebemos o professor Dr. José Lindomar Coelho de Albuquerque, professor de Sociologia da Unifesp, coordenador do Grupo de Pesquisa Liminar, Laboratório de Investigação em Imigração, Nação e Região de Fronteira, e que realiza pesquisas e orienta pesquisas com temas ligados a mobilidades transnacionais e transfronteiriças de pessoas na região de fronteira. Seja bem-vindo, professor, aqui ao nosso programa Domésticas em Ação. Muito obrigado. Muito obrigado e vamos aqui para o nosso bate-papo de hoje. E também recebemos aqui a Diana Solis Soria de Garcia, nossa diretora do Departamento Doméstica Migrante e Indígena do Sindicato. Como vai, dona Diana? Seja bem-vinda. Boa noite, Caetano. Boa noite, Lindomar. Boa noite a todos os ouvintes que estão nos escutando, né? E mais um programa da Domésticas em Ação. Vamos bater um papo com o Lindomar, que eu acredito que vai ser muito bom, né? Um pouco mais vamos aprender, que a gente aprende todo dia um pouquinho de cada convidado que a gente traz para o nosso programa. Obrigada. Bem, para começar aqui a nossa conversa com o professor, eu queria, antes de falar sobre o tema, o conteúdo, né, das questões de imigração, que obviamente a gente vai tocar nesse assunto, mas saber um pouco da trajetória, tanto acadêmica, mas também do vida do professor, né? O professor, ele não é de São Paulo, ele é professor aqui da Unifesp, mas ele não é de São Paulo, então ele é do Ceará, então eu queria saber um pouco como o senhor se sente, de certa forma, também sendo um migrante, tratando sobre questões de imigração, professor. Boa noite aos ouvintes, boa noite, Diana, Caetan. Seja um prazer estar aqui com vocês, né, nesse programa tão especial, com um tema tão relevante. Eu costumo, Caetan, me apresentar como migrante cearense em São Paulo, né? E que, de certa forma, a partir dessa experiência migratória que já completa de 2006 para cá, já são 15 anos, então já são 15 anos em São Paulo, então, ou seja, e durante esses 15 anos sempre pesquisei temas ligados à fronteira e migração transnacional, mas orientei muita pesquisa também, né? Ou seja, pelo menos aí seis trabalhos ou mais sobre migração, principalmente nordestina também aqui em São Paulo, né? Então, ou seja, essa questão entre migração externa e interna, migração internacional e intrarregional, tem sido, né, um tema importante. Nessa minha trajetória, é aquela típica migração para estudo, né? Eu vim para São Paulo para estudar, e aí, durante esse tempo aqui, apareceu o concurso na Unifesp, e foi quando eu ingressei, né, como professor na Unifesp, no momento em que estava abrindo o campus da universidade em Guarulhos, que é o campus de Humanidades, né? Eu entrei para o curso de Ciências Sociais, sou formado, né, na área de Sociologia, e entrei para o curso de Ciências Sociais, que fica nesse campus, que é um campus de Humanas, né? Então, ou seja, a gente como se diz, os pioneiros, né? Os primeiros professores desse campus aqui em Guarulhos, e, de certa forma, fundamos tudo, né? Assim, né? O curso, depois a pós-graduação, durante esse período, e, claro, durante todo esse período, tenho aí me dedicado à pesquisa e à orientação, né, de temas correlatos às áreas do meu interesse. Então, tem sido basicamente essa, né, essa trajetória que eu sempre digo que eu sou de uma dupla migração.
primeiro a migração do interior do Ceará, da pequena cidade de Novo Oriente para Fortaleza, na adolescência, e depois essa migração de Fortaleza para São Paulo. Isso, inclusive, é um ponto que a gente trata aqui no programa, né? Como que, obviamente, a gente, estando na Missão Paz, a gente sempre trata migração no sentido, geralmente, no sentido de pessoas que vêm de outros países, né? Da América Latina, de africanos, por exemplo, que vêm bastante para o Brasil, haitianos, né? Filipinos, mas sempre a gente lembra como que essa migração de pessoas que vêm do interior, que vêm do Nordeste, que vêm do Norte, e que, para a categoria de trabalhadoras domésticas aqui na cidade de São Paulo, é tão fundamental, né? Quer dizer, a gente está lidando com uma categoria cuja maior parte uma grande quantidade das trabalhadoras realmente vieram do Nordeste, vieram do Norte, vieram do interior, seja do interior de São Paulo, interior aqui de Minas Gerais, né? Então, essa dualidade, né, dessa ideia de migração é importantíssima para a gente, né? Para a gente sempre ter em mente essa questão, né? Uhum. Eu acho, tocando nesse ponto, Caiutan, que eu acho fundamental, ou seja, a gente não pode entender, de fato, o trabalho doméstico no Brasil separado da questão da mobilidade, né? Ou seja, está absolutamente relacionado, porque quando a gente amplia, claro, tem hoje ainda muito pouco trabalho sobre migração transnacional e trabalho doméstico no Brasil, em São Paulo, mas quando a gente pega um sentido mais amplo de mobilidade, que vai desde essa questão do interior para a cidade, passando para essas migrações de regiões, né, como o Nordeste, para São Paulo, e chegando nesses trânsitos transnacionais, a gente percebe que começa a perceber que a maioria de quem está no trabalho doméstico vem de algum deslocamento, não é? Ou seja, e faz parte dessa história, né? Ou seja, pelo menos desde o século passado, a quantidade imensa de pessoas, né, que vai justamente para o trabalho doméstico se deslocando do interior para a cidade, né? Inclusive naquelas famosas relações de favores, a famosa ideia, né, do ser membro, né, como se fosse uma da família, que vem para estudar, mas que termina trabalhando muito fortemente nas casas das pessoas, né? Então, ou seja, eu acho que essa é uma ideia importante, a gente pensar que, num sentido mais amplo de mobilidade, no sentido mais amplo de migração, e perceber que a própria estrutura do trabalho doméstico numa cidade como São Paulo está totalmente ligada a isso, né? Quando a gente pensa o deslocamento dos interiores do estado de São Paulo para a capital, dos estados vizinhos, do Nordeste e dessa, né, mais recente imigração transnacional de latino-americanos e de africanos e de caribenhos, a gente percebe que aí tem uma questão central para entender essa questão, né? Ou seja, a gente simplesmente não fazer uma separação somente entre, que eu acho que essa é uma questão importante que está na conversa com a Diana, ela me explicando, que está, inclusive, nessa questão do sindicato, quando ela está num departamento de imigrantes. Ou seja, ali a ideia de migrante não está somente como migrante transnacional. Ela me falava, né, há pouco tempo sobre essa questão, né, que aí seria até interessante ela falar um pouco aqui, né, para entrar aqui na nossa conversa. Diana, por favor. Bom, deixa eu entender a pergunta do Lindomar. Como eu já tive com ele nas reuniões com o Lindomar, ele falava do departamento imigrante, né? Que não é só que vem do interior, vem de outros países. De Bolívia, por exemplo, eu sou do interior de Santa Cruz, só que eu migrei para outro departamento, que é Chuquisaca, capital da Bolívia, Sucre, e daí a gente muda para o Brasil e vice-versa. Então, não é sempre da capital, da cidade que vem, digamos. Vêm do interior para outra cidade, e dessa cidade se deslocam para outra.
Então, é uma mobilidade muito grande que a gente enfrenta para chegar a outro país, porque, por exemplo, aqui os bolivianos, eles vêm mais do interior de La Paz, que é os Yungas, que chamam, é mais fechado, o povo ali é mais fechado, mais, como falam, analfabetos, vamos dizer assim, não sabem ler e escrever, chegam à cidade grande, depois vêm a outro país com ideias na cabecinha deles, pensando que a vida vai ser boa, enfrenta muita coisa, muita dificuldade, então o sindicato está aí, sempre, como posso falar, quando alguma migrante vem no sindicato, para elas é bom ter uma pessoa que entenda a língua delas. Pena que nós não temos, digamos, se vier uma pessoa que fala inglês, a gente não vai poder dar um atendimento assim como a uma migrante que fala espanhol, mas também não deixamos de atender. A gente tem que se virar, tem que ajudar, perguntar para alguém que conheça, ligar para uma pessoa, porque sempre tem que ter um suporte, alguma coisa para poder dar o atendimento. Não é porque não fala a língua que a pessoa vai embora e pronto, não funciona assim. Nosso sindicato sempre tem que dar um jeito. Às vezes liga para uma amiga, para uma conhecida, às vezes a senhora que trabalha no departamento também pede ajuda para alguma pessoa que ela conhece. Mas, então, é assim, não é porque não fala a língua que não pode ser atendida. Então, o sindicato está sempre disposto a fazer esse atendimento para que elas se sintam em casa, se sintam à vontade de falar suas dificuldades, os medos que elas enfrentam, a violência que elas enfrentam. Então, aonde elas vão ir se não tem o sindicato? O sindicato é delas, o sindicato é a casa delas. Então, é aí que elas vão se sentir seguras e a gente vai fazer o possível e o impossível para poder orientar, ajudar, para que elas não fiquem assim perdidas. Porque muitas ficam perdidas, não sabem o que vão fazer, algumas já vêm com o documento já pronto, mesmo sendo protocolo, e que as pessoas falam que isso não vale nada, mas vale sim, é um protocolo, tá? É um documento. Eu mesmo abri conta no banco, em Sabesp, essas coisas, só com protocolo. É um documento. Só que as patroas falam que não é documento, que o protocolo não é documento. Então, tem muita coisa ainda que se tem que se falar, se discutir, para as patroas entenderem. Então, tem muito caminho ainda pela frente para ser conquistado pelas domésticas imigrantes e as brasileiras também. Por que não? Porque nosso sindicato não faz diferença. Doméstica é doméstica e acabou. Todas são domésticas. Para nós não tem essa desgraça, nem nada. Então, tem que ser assim. Tem que ter união. Tem que ter empatia pelos outros. Tem que ter respeito pelos outros. Essa é um ponto, acho que bem, a gente sempre toca no programa e no sindicato como um todo, né? Quer dizer, lidar com as trabalhadoras, seja aquelas, como o professor acabou de falar, né? Essa história, né, de pegar uma jovem no interior, não, vem cuidar da minha filha, enquanto você estuda e também cuida da minha filha, daí chega na capital, vira uma trabalhadora doméstica com cargo, praticamente uma situação análoga à escravidão, que agora no período da pandemia, quantos casos a gente já não viu, mas também lidar com as trabalhadoras que estão vindo muito da Bolívia, do Paraguai, a onda de trabalhadoras haitianas que nós temos, Filipinas, que é uma outra nacionalidade de trabalhadoras importantes que tem aqui em São Paulo, né? É um movimento específico, né, de trabalhadoras filipinas, mas elas são importantes, né? Quer dizer, entender que cada uma vem de uma... Eu acho que foi muito interessante esse termo que o professor Ledô, vem de uma mobilidade talvez diferente, mas são todas vindas de processos de mobilidade, né, professor? E eu acho que também... E aí eu queria só complementar, Caio, tem uma questão importante, que nesses processos de mobilidade é muito interessante a gente pensar a relação entre o recém-chegado e a superexploração do trabalho. Geralmente são nos primeiros anos, né, das entrevistas feitas por mim ou por orientandas,
são geralmente os primeiros anos pós, né, depois do deslocamento, onde essas pessoas passam pelas maiores dificuldades, porque são dificuldades próprias do desconhecimento do lugar em que estão. Ou seja, que vai desde o desconhecimento das leis, mas também dessa situação que é complexa, de que ninguém migra, assim, ou seja, as pessoas migram em busca de melhores condições de vida, mas para migrar precisa fundamentalmente de trabalho e moradia. E aí o que acontece? Acontece que é justamente nessas situações em que a superexploração do trabalho, geralmente, né, em trabalhos análogos à escravidão, né, se acentua fortemente, né? Ou seja, você tem sempre um relato muito fortemente no trabalho que eu orientei da Júlia, que principalmente as migrantes bolivianas falavam o superar-me, o superar-se, né? Ou seja, a ideia do superar, que era justamente essa luta por superar esses primeiros anos tão difíceis, né? Ou seja, que só aos poucos é que vão conseguindo compreender a sociedade, ou compreender a língua, compreender os direitos, compreender, né, ter mais relações nos lugares e, por sua vez, procurarem, né, reivindicar a partir daí melhores condições de vida, né? Então eu acho, e aí isso é uma coisa muito presente e mais forte na migração transnacional por problemas, claro, né, de documentação e língua e outras questões tantas, mas também está presente nos relatos da migração interna. Para quem chegou aqui, vindo, por exemplo, do Nordeste brasileiro, os primeiros anos foram anos muito difíceis, onde todas essas condições aí da superexploração estão mais fortemente acentuadas, né? Então, eu acho que essa é uma questão importante. Fazer essa ligação entre trabalho migratório e mobilidade, e fazer essa ligação entre a mobilidade, os recém-chegados e a superexploração do trabalho. Eu vou aproveitar, então, o gancho que o professor já deu, porque eu queria fazer essa associação entre essas ondas migratórias, essa questão migratória e a questão do trabalho, justamente para perguntar como que o senhor vê o papel, porque muitas vezes parece que é uma ação apenas do imigrante, né? O imigrante tem que entender quais são as leis, o imigrante que tem que procurar, mas às vezes parece que o sistema não ajuda também, não. Obviamente, quer dizer, a gente vê o governo não se mexendo, a gente vê uma estrutura que também não busca melhorar, e também tem a questão que, por exemplo, né, você tem a superexploração do trabalho, tem alguém que está superexplorando, né? Então existe todo um sistema que está aproveitando dessas pessoas para explorarem o trabalho, né? Quer dizer, então existe todo um mecanismo meio que formatado para receber essas pessoas que vêm de migrações internas ou transnacionais e efetuar essa superexploração, né? Com certeza. Eu acho que uma questão, assim, tem duas observações. Por um lado, é importante a gente sempre pensar que essa superexploração do trabalho acontece não só entre nacionais e estrangeiros, né? Ou entre brasileiros e os imigrantes transnacionais. A superexploração aí são em vários níveis, inclusive entre imigrantes, né? Um dos relatos dessa minha orientanda, da Florência, que já esteve aqui, aparece claramente essa questão da superexploração entre, né, entre imigrantes, né, que já estão aqui há mais tempo e que já têm uma certa ascensão social, e a empregada doméstica que não passou a não ter nenhum direito, né? Então, eu acho que essa é uma questão, como entre imigrantes de nacionalidades diferentes, tem forma de exploração, né? Quem não conhece as situações aí entre coreanos, bolivianos e tantas outras situações. Então, eu acho que é interessante a gente pensar, né, ou seja, que faz parte mais ou menos dessa estrutura, né, do lugar do recém-chegado, dessa mobilidade, dessa força de trabalho recém-chegado, nessas condições, né, deste capitalismo contemporâneo. Então, eu acho que aí a gente tem um ponto importante. Por outro lado, é isso que você fala, né, ou seja, eu acho que é uma responsabilidade, né, para um país como o Brasil ter em mente políticas de acolhida. A política de acolhida pressupõe claramente que os imigrantes sejam, além de pensar a língua como acolhida, a língua portuguesa como acolhida, mas pensar o direito como acolhida.
né? Ou seja, as questões de direito serem algo que chegue a esses imigrantes, né? Porque muitas vezes é falta de informação. A Diana conhece isso muito bem no cotidiano do sindicato. Muitas vezes você tem as pessoas que chegam sem muita informação, sem saber nem dessas mudanças da lei brasileira, né? nem do que tudo isso que mudou a partir de 2013. Não é? Então, ou seja, eu acho que aí falta essa informação e que passa, no meu modo de ver, por esse conjunto de agentes, né? que São Paulo já tem, né? Considerável, quando comparamos com outras cidades, né? Ou seja, a questão, eu acho muito importante as políticas municipais, em torno do imigrante, porque é nessa base local que as pessoas vivem, né? É no nível local que as pessoas vivem, e eu acho que é justamente aí em que esses mecanismos, esses aparatos que a cidade de São Paulo já tem, né? Ou seja, o CRAI, o Conselho Migratório, os albergues de acolhida, as várias entidades da sociedade civil que se dedica a questão migratória, né? Quando a gente pensa o próprio papel importantíssimo da Missão Paz, conhecida, né, aqui, né, e os imigrantes mesmo que vêm dos outros lugares, né, conhecem, né, como uma referência, né? Então eu acho que, ou seja, se no Brasil tivéssemos a estrutura, ou seja, São Paulo ainda falta muito. A gente sabe que tem esses equipamentos aí, mas ainda falta muitíssimo. Mas quando a gente compara essa realidade com outras cidades brasileiras, que também recebem muitos imigrantes, aí é que a gente percebe que se toda cidade brasileira tivesse pelo menos o que São Paulo tem, a gente já estaria em outro patamar de acolhida. Né? Então, eu acho que aí eu acho que é uma questão importante para a gente acentuar. Eu acho que é isso, o imigrante tem que, por seu lado, né, principalmente pensando no imigrante como agente, né, de buscar e de lutar pelos seus direitos, mas é importantíssimo que o poder público, a sociedade civil organizada, tenha um papel importante nesta relação. Eu queria, acho que aproveitar agora, o professor falou um pouco mencionando aqui e ali sobre algumas orientandas dele, né, de algumas pesquisas, então queria que o senhor falasse um pouco sobre o Laboratório de Investigação e Imigração, que o senhor de Imigração, Nação e Região de Fronteira, que o senhor é coordenador, um pouco sobre como que funciona esse laboratório dentro da Unifesp, sobre as linhas de pesquisa. Assim, de fato, o que a gente pode dizer é que é um grupo de pesquisa e de estudo, tem esse nome pomposo, mas é isso, é um grupo de pesquisa e de estudo que congrega eu como coordenador e o professor José Miguel Oliva, que é professor da Faculdade de Saúde Pública aqui da USP, como vice-coordenador, e que a gente se aproximou por causa de estudos na região de fronteira, né, principalmente na região entre Tabatinga, Letícia e Santa Rosa, na tríplice fronteira amazônica entre Brasil, Colômbia e Peru, e que tem a ver, primeiro, com esses estudos, meu e dele, das regiões de fronteira internacional, particularmente pesquisas nessas duas tríplices fronteiras, Brasil, Paraguai e Argentina, e nessa Brasil, Peru e Colômbia. Então, tem a ver com nossas pesquisas e dedicação. Por isso que tem ali região de fronteira no título, tem a ver com essas questões. E a questão da migração e questões, né, sobre identidade nacional, que está aí nessa palavra nação e migração, tem a ver principalmente com orientações. Né, com orientações que têm acontecido, porque aí tem uma questão interessante desde o início. Esse grupo de pesquisa, ele começa a se estruturar ali em 2008, logo depois que eu entrei na Unifesp, né, com orientandos da graduação, a partir de 2010, contando também com orientandos de pós-graduação, e agora que a gente está com doutorado, também contando com os alunos do doutorado, né? Só mestrado de 2010 a 2020, e agora a gente está também com o doutorado. Então, ou seja, mas de fato são isso, são alunos que geralmente, ou seja, eu pesquiso ao longo desse tempo de minha formação, principalmente essas duas regiões de fronteira, aspectos ligados à migração, mas também à questão de mercados, questões de legal e ilegal, esses outros temas na fronteira. Mas tenho orientado
no laboratório, principalmente estudantes que pesquisam temas ligados à migração em São Paulo. Não é? Ou seja, desde minha primeira orientanda, em 2007, o tema, vamos dizer assim, o tema predominante até hoje foi a migração boliviana, né? Ou seja, não só porque começou com a Ana Lídia, querida Ana Lídia, que não sei se você já valeria a pena uma conversa com ela, que ela está justamente pensando essa relação entre a migração e o trabalho ambulante hoje, né? Então, ela está fazendo doutorado, hoje eu sou só co-orientador dela, ela faz o doutorado com a professora Vera Teles, na USP, mas foi a minha primeira orientanda já pesquisando a migração boliviana lá nos Pimentas, lá no bairro de Guarulhos. E aí, então, depois disso, eu orientei trabalhos sobre russos em São Paulo, sobre haitianos, né? A Carolina Alencar acabou de defender a dissertação sobre mulheres haitianas na Zona Leste, a Florência, latino-americanas, né, no trabalho doméstico, em São Paulo, especialmente bolivianas também, né, das 4 entrevistas mais profundas, inclusive uma com a Diana, a Florência trabalhou com né, predominantemente imigrantes bolivianas e uma chilena. O trabalho da Júlia, né, que eu comentei, estava ligado ao trabalho da costura, centrado principalmente nas bolivianas, e por aí vai, né? Então, ou seja, também com alguns trabalhos significativos, que foi um trabalho recente do Bruno, sobre também as questões dos conflitos existentes entre comunidades de imigrantes, né? Então, ele pesquisou especialmente as sociabilidades da juventude imigrante paraguaia, boliviana e peruana, em São Paulo, né? Ou seja, as baladas, os clubes, né? Os espaços de conflito. Então, ou seja, tem essa variedade de temas sobre essa complexidade dessas migrações hoje em São Paulo, né? Então, tem sido isso, né? O laboratório tem se dedicado justamente ao estudo e ao acompanhamento das discussões teóricas sobre migração transnacional hoje, né? A gente tem que discutir com os alunos especialmente isso, e eles apresentam o andamento, né, das pesquisas deles, justamente para ser essa junção entre pós-graduação e graduação. Os pós-graduandos, justamente no período que eu tenho muito orientando, um período desse eu tinha 17 de graduação, então, quando tem muitos orientandos assim, muitas vezes os que já estão no mestrado, naquele momento, né, no mestrado e hoje no doutorado, ajudam, né? Dão uma ajuda para co-orientar também esses trabalhos na graduação. Então, tem sido, né, um espaço muito fértil de aprendizado sobre essa situação contemporânea, né? E, claro, eu acho que é importante também enfatizar a minha participação, ainda que mais tímida, na Rede Sem Fronteira, que é um espaço mais, né, de militância política na questão migratória, né, que é ali, né, coordenada principalmente pelo Paulo Willis, e que conta, né, com participação aí de tantas pessoas como a queridíssima Bela Feldman, que ao longo desse período também tem sido, né, uma interlocutora muito importante para os trabalhos de migração aqui em São Paulo. Eu acho que é interessante nessa fala do professor perceber o envolvimento das pessoas nesse assunto específico da migração em São Paulo, né? Quer dizer, São Paulo é algo que a gente escuta ainda, né? Quando a gente fala com outras diretoras, acho que a Diana vai concordar, outras diretoras de sindicatos de trabalhadoras domésticas no Brasil, mas essa questão migratória é muito específica de São Paulo, aqui em outro estado não tem, não, mas e isso é uma coisa que a dona Diana sempre fala, né? Não, pessoal, vocês que não estão percebendo, provavelmente tem ainda, já tem, né? Fluxos migratórios, e eu acho que entender em São Paulo essas pesquisas tendem também a mostrar que é um mundo gigantesco, né? É um mundo de possibilidades e de muita coisa acontecendo. E eu acho que
eu queria só aproveitar que eu me lembrei agora, Caetano, depois você segue, mas dentro do laboratório também eu queria destacar que isso foi um trabalho muito bonito, com a participação de todos em 2019, antes da pandemia. Era para ter dado sequência na pandemia, mas ficou muito inviável. Mas foi uma organização de um curso de português para imigrantes, né, com a participação da Florência, da Carol, da Beatriz, né, que foram, né, que faziam mestrado e foram coordenadoras junto comigo, de um belíssimo programa que a gente fez durante o ano de 2019, com mais de 70 imigrantes lá no Campus Guarulhos, ensinando português, né? Uma turma básica e uma turma intermediária de português, onde a expressão dessa migração contemporânea de São Paulo estava presente. A gente fez o curso pensando principalmente em imigrantes latino-americanos, achando principalmente para os bolivianos, que próximo ao campus, mas a nossa surpresa é que no dia das inscrições não tinha nenhum boliviano. Ou seja, a ampla maioria foi da comunidade árabe. Não é? Então, a gente contou com, em primeira quantidade, os sírios, mas também... Então, tinha dois grupos mais fortes em termos de presença, os sírios e os haitianos. Eram os que tinham em maior quantidade, mas tinha gente, somando tudo, mais de 60% eram de árabes, de países do mundo árabe, que aí entrava Egito, Palestina, né, o Iêmen e vários outros. Mas você percebe, da América Latina mesmo só tinha um venezuelano. Então, ou seja, você vê a variação, e claro, alguns, né, dos países africanos que também estavam presentes. Então, ou seja, assim, uma verdadeira, em duas salas com 30 e poucos alunos, você tinha ali praticamente todos os continentes representados em termos de aluno, que tem a ver, né, com essa complexa que a gente tem chamado de migração sul-sul, para pensar essas migrações contemporâneas em São Paulo, né? Ou seja, essa que sai da histórica migração europeia, né, fortemente europeia, para São Paulo, e congrega aí principalmente essas migrações latino-americanas e africanas e do chamado Oriente Médio, né? Então, eu acho muito importante destacar e dizer que a nossa esperança é que, com o controle da pandemia, esse curso possa ser retomado. Foi muito significativo para todos nós e também para os alunos. Foi uma escola de aprendizagem impressionante. Eu acho que esse é um fato, né, que entendeu como que o Brasil ele é um destino também, né, muito um destino de imigração, né. Às vezes a gente os brasileiros que vão para os Estados Unidos, os brasileiros que vão para a Europa, quer dizer, o Brasil ao mesmo tempo que ele exporta imigrantes, né, os brasileiros que vão para outros lugares, mas também ele é destino de muitos latino-americanos, muitos caribenhos, muitos africanos e, como o professor acabou de falar, de pessoas que às vezes a gente nem imagina, né? Países árabes, sírios, né? Por conta da guerra, né? Que a pessoa síria nos últimos anos. Quer dizer, o Brasil é destino de muitas pessoas também nessa migração, né? Quer dizer, e São Paulo é um foco disso, né? E justamente pensar a migração, seja ela transnacional, seja ela... Eu costumo dividir assim, mas para pensar questões comuns e separadas, né? Para pensar sempre que a gente, para pensar mesmo questões de políticas públicas e tudo mais, inclusive no âmbito do trabalho doméstico, tem que pensar essas coisas muito junto. Eu estou muito de acordo com a Diana de pensar a migração transnacional junto com processos internos, porque tem coisas semelhantes. Tem diferenças, claro. A questão de cidadania, ser cidadão e ser estrangeiro, é um fator que demarca essa migração transnacional. A língua também, né, é uma marca muito forte. Mas o que eu acho que é importante a gente acentuar fundamentalmente essa questão para pensar questões em comum que está presente nesses deslocamentos externos e internos. Tem a ver, ou seja, pessoas que vêm, por exemplo, do interior do Ceará e vêm para o trabalho doméstico em São Paulo, têm também muita dificuldade de compreensão de muitas coisas, em termos de inserção, de leis e tudo, ou seja, não é só o migrante internacional que tem
essas dificuldades. A questão do migrante internacional é que vem essa questão dessa dupla necessidade. Eu sempre costumo dizer, para o imigrante transnacional, ele precisa lutar por essa dupla paridade, ou essa dupla igualdade. Primeiro, essa igualdade que já está na lei, com a nova lei migratória, de ter os direitos que um nacional tem, mas também, simultaneamente, esta luta que é junto com os trabalhadores e trabalhadoras domésticas, que é a luta pela paridade, né, de condições com outros trabalhadores. Essa luta, né, que, claro, se acentuou aí mais na década de 2000, a partir de 2013, 2015, né, com a PEC, né, a chamada PEC das domésticas e com a Lei Complementar 150 de 2015, mas você percebe que com todo esse avanço, o problema todo ainda está nesta quantidade imensa de informalidade que ainda está presente no trabalho, né, no trabalho doméstico no Brasil, né? Ou seja, não é brincadeira, né? Você ter praticamente 70% ainda na informalidade e que vai, ou seja, e que as questões são todas essas, desde essa questão do desconhecimento, que passa, né, pelo que a Diana estava falando no início, mas por várias coisas, né? Ou seja, às vezes a irregularização ou o processo do imigrante não estar regularizado é um fator importantíssimo para não lutar por direitos trabalhistas, porque não tem, né? Ou seja, não tem, né, a própria residência, não tem a própria legalização da situação migratória, que por sua vez dificulta o próximo passo, né, para a luta pelos direitos trabalhistas, né? Então, eu acho que essa é uma questão que aí é específica dessa migração transnacional, né? Ou seja, essa dupla questão aí é específica desta migração transnacional quando se pensa nos vários trabalhos, não só no trabalho doméstico, mas aqui, né, como o foco, né, do programa tem esse, eu gostaria de acentuar fundamentalmente isso. Mas também a gente precisa pensar na chegada do imigrante, a Diana pode dizer um pouco disso, que para muitos imigrantes que vêm de outras realidades, inclusive de realidades onde a questão escravocrata não foi tão forte, é muito chocante as relações de trabalho, principalmente de trabalho doméstico no Brasil. Eu já vi relatos de imigrantes vendo justamente isso, né? Ou seja, essa sociedade que essa herança passada não desaparece, que a gente chama aí, né, de sociedade neocolonial ou colonialidade, né, que está presente na vida, nas nossas vidas, que tem a ver com isso. É chocante para quem vem de vários lugares ter quarto de empregada, né? Ou seja, é chocante ter elevador de serviço separado dos outros né, do outro elevador, né? Então, ou seja, com todo esse código de compartimentação que a própria casa, né? Ou seja, quando a gente pensa o processo colonial, todo ele era compartimentado. Negro não pode ir para determinados lugares, branco é que circula, né? Então, ou seja, toda essa compartimentação, as empregadas domésticas vivenciam dentro das casas. Quando se diz, olha, na sala de estar você não pode estar, na piscina você não pode frequentar. Então, tudo isso aí tem a ver com essa nossa, né, com essa nossa herança que está aí presente. Então, para além da luta pelos direitos, eu acho que os imigrantes, as trabalhadoras domésticas migrantes, têm que lutar também por uma mudança fortíssima de valores nesse cotidiano do trabalho, né, que é um cotidiano extremamente compartimentado de espaços, né, do lugar da empregada doméstica, que não pode frequentar nem todos os espaços da casa em todos os momentos. E aí eu queria muito escutar a Diana sobre isso, sobre como é que ela, né, que vem de um outro horizonte cultural, o que foi esse convívio diário dentro de casas de patroas, em que determinados lugares não podem ser frequentados do mesmo jeito que os patrões, né? Bom, essa parte aí é muito interessante falar-se, porque as patroas, eu acho que elas acham que ainda estamos na escravidão. E trabalhadora doméstica não é escrava de ninguém, não. Trabalhadora doméstica é uma trabalhadora honesta, é uma profissão como qualquer outra.
Por que falar que ela é suja, que ela fede, que ela pode isso, que ela não pode este outro? Ela é um ser humano como qualquer outro. A patroa tem que aprender a respeitar a trabalhadora doméstica. Porque não é a patroa que vai limpar o bumbum do pai idoso, não é a patroa que vai dar banho naquela idosa que está na casa dela. Quem faz tudo isso é a trabalhadora doméstica. Então, a patroa tem que colocar a mão no peito e falar: nossa, ela está fazendo um trabalho tão bem, cuida também da minha família, ela abandona a família dela na casa dela para cuidar da minha família. Então, ela tem que aprender a dar valor. E muitas dormem no serviço, sem horário de levantar, sem horário de ir a dormir. Tem as horas extras, extrapola o horário delas, não reconhecem isso para elas, não tem férias, e sem contar a violência doméstica, emocional, psicológica, sexual. Ontem mesmo passou de novo no Fantástico, não sei se vocês conseguiram assistir, que a semana passada ia ter passado, repetiu ontem de novo, daquela patroa, como espanca a babá. Meu Deus do céu, como ela espanca. Meu sangue ferve quando vejo isso na televisão. Aí me dá vontade de bater na televisão. Minha filha fala: mãe, calma, calma. Mas dói. Isso não é aceitável, não se deve aceitar. A menina tadinha puxava dos cabelos, chutava. A menina teve que pular no terceiro andar da patroa, da janela do banheiro. Isso não podemos aceitar. E a menina nem sequer é imigrante. Imagina se ela fosse imigrante. Pior ainda, ela pensa que porque é imigrante, ela não sabe de nada, que ela não entende as leis do Brasil. Muitas não entendem mesmo. Mas eu acho que a patroa tem a obrigação de orientar a ela os direitos dela, que como imigrante, falar: oh, você tem que ir na Polícia Federal, fazer sua documentação, para você ficar legal. Mas não. Elas ameaçam elas, falando: ah, você é imigrante, eu vou te denunciar. Se você não fizer o que eu falo, eu vou te denunciar. Então, aproveitam vamos dizer assim, da inocência daquela mulher. Da inocência que ela não sabe das leis do país que está. Só que está na hora de essas patroas ser punidas, mas punidas com a lei. É bonito aprontar, fazer o que elas fazem, vai na delegacia, faz a denúncia, pagou uma taxa, pronto, acabou. Não pode continuar, não pode ficar assim, tem que dar andamento a esses processos. Elas têm que ser, se necessário, ir para a cadeia. Mesmo que fique um dia, uma semana, um mês, a lei tem que ser mais dura. Não se vê isso. A trabalhadora doméstica não vale nada. Trabalhadora doméstica é um lixo para elas. Só que não somos lixo. Somos pessoas humanas. Temos sentimentos, temos famílias, como eles lutam pelas famílias deles, a gente trabalha para eles, enquanto eles trabalham fora, ajudando na economia do país, nós também ajudamos na economia do país. Nós também contribuímos na economia do país. Não é porque somos imigrantes não contribuímos. Já me falaram: vocês imigrantes vivem do dinheiro do nosso Brasil. Não, só que eles não sabem que nós também trabalhamos. E muitas mais que algum brasileiro que não trabalha, que só vive pedindo esmola, tendo os quatro membros em bom estado, uma cabeça boa de 20, 30 anos, está por aí na rua pagando, podendo estar trabalhando. Vivem pedindo, só capaz de tirar da tua boca quando você está comendo alguma coisa na rua. Então, não é assim. Está na hora da lei ser sancionada contra as patroas. Elas têm que ser punidas, sim. Não é só pagar fiança, pagar isso e acabou. Essa patroa já tinha mais 6 domésticas que ficaram com ela anteriormente, 6 ou 8, creio. Também foram agredidas por ela. Elas depoeram, elas falaram. Mas o processo, a denúncia que elas fizeram, não deu andamento, fechou. Quem foi mandou fechar? Por que não continuou? Agora o advogado dela fala que ela é bipolar, que ela tem problema de cabeça, não tem empregada e pronto. Porque é doente,
abusar dos outros. Não é assim, não. Não é normal na cabeça. Então, seja um manicômio, uma casa, sei lá. Não deixa. Então, ele é um perigo para a sociedade. É um perigo para a sociedade e até para a própria família dela. Se ele faz isso com uma doméstica, e eu sei lá se ele vai fazer com os filhos dela, você não sabe, eu estou dentro da casa dela. Então, a doméstica, ela sofre muito. Aquela história que o Lindomar também já falou, que eu falo sempre, que a patroa fala, você é da minha família de porra nenhuma. Eu não sou da família. A patroa morreu e eu fiquei 60 anos na casa da patroa, saí com uma mão na frente e outra atrás. Poxa, eu não era da família. Cadê minha parte da herança? Não tem nada para mim? Não. A vida toda já falou que eu era da família. Mas eu dormia num buraco, eu dormia no chão, eu dormia na sacada da casa, eu dormia na casinha do cachorro do lado, eu não podia me sentar na mesa, eu não podia tomar banho. Como que sou da família? Se eu sou da família, tenho direito a tudo o que os outros membros da família têm. Entendeu? Então, não é assim. Está na hora de fazer as leis sair do papel. Então, muita lei que está só no papel. Ela não sai. Então, temos políticas públicas aqui em São Paulo. Está na hora de fazer políticas públicas no Brasil inteiro. Não só em São Paulo. E também está tudo só no papel. Eu não vejo nada funcionar ainda. Está tudo apagado. Ninguém faz nada. E os imigrantes continuam sofrendo, continuam sendo agredidos nas escolas, nos hospitais, nos médicos, nos postos de saúde, nas escolas. As crianças são punidas por serem imigrantes, sofrem bullying. E tudo, que uma coisa leva a outra. Tem gente que fala, a violência doméstica do lar não tem nada a ver com violência do trabalho. Tem sim, que uma coisa leva a outra. Se vamos sentar e discutir, você vai ver que sim, tudo encaixa. Vai aqui, vai allá, você vê, mas é tudo igual. Violência é violência e não se pode aceitar. Imigrantes, eu sempre falo, pelo amor de Deus, falem, gritem, pedam socorro, não fiquem caladas. Não pode ser assim. Aprendam o idioma do país. Como o Lindomar estava falando que tiveram muitos outros imigrantes, menos bolivianos, na língua, gostei. Maravilha! Africanos, haitianos, aprendendo português. Eu acho que um pouco o imigrante boliviano que fala espanhol, ele não, como posso falar, ele não entra muito nesse negócio dos idiomas do português, porque são línguas, espanhol e português, uma língua que dá para entender. Dá para você entender, talvez você não fale direito, mas você entende e você fala do seu jeito, mas você se fez entender. Agora, haitiano, esses países aí, é mais difícil para eles. Eu mesmo aprendi o português que eu falo do meu jeito, na televisão, olhando as revistas, jornais. Eu não tive ninguém que fale, Diana, vem aqui, está tendo um curso de português para você aprender. Não, eu aprendi sozinha. Eu escrevo em português, claro que tem alguns erros normais, né? Mas isso é bom, tem que ter mais ainda. Tem que, vamos dizer, alfabetizar os imigrantes que chegam ao país. Alfabetizar os imigrantes internos que chegam nas cidades grandes, que muitos vêm analfabetos da roça, do meio do mato, elas não sabem nada. De uma cidade para outra, com aquele sonho, com aquela perspectiva de uma vida boa, vou melhorar, vai ficar bom. Mas, infelizmente, caem nas garras das patroas, que elas são umas lobas que sabem aproveitar-se delas. Então, está na hora de fazer alguma coisa. Eu acho, Diana, só um comentário muito breve. Eu acho que a gente tem que realmente, assim, né, colocar muito fortemente isso. Menos favor e mais direito, né? Porque essa questão toda que está por detrás dessa história de você é como gente da família, tem a ver com essa nossa estrutura desde lá atrás, que é considerar como membro da família numa situação hierárquica e subordinada, sem direitos, não é? Ou seja, essa é uma questão também que aparece também muito em algumas situações das pessoas
não procurarem denunciar situações de não cumprimento da lei, é essa, né? Ou seja, as pessoas ficam com essa história de, não, foi um favor ter conseguido esse trabalho e tal. Então, ou seja, é importantíssimo ter em mente essa questão de que a gente vive e tem que consolidar uma sociedade de direito que pressupõe horizontalidade e igualdade, não é? Ou seja, não uma questão de... Porque favor sempre pressupõe hierarquia, né? Paternalismo, ou seja, essa questão de cima para baixo, né? Ou seja, e não uma questão de uma garantia básica para todos, né? Num Estado de Direito. Então, eu acho que essa é uma questão, menos favor e muito mais direito. Eu acho que é um lema importante, né, para essa luta por direito no trabalho doméstico no Brasil. É isso que a gente luta no sindicato, quando as nossas reuniões, né? Infelizmente não estão sendo mais como eram antes, por causa da pandemia, mas já estamos de novo com elas, indo nas casas delas, nos bares, fazendo reuniões, orientando elas, que não é porque ela te deu uma geladeira velha que você vai abaixar a cabeça. Uhum. Não é porque ela te deu um sapatinho velho que ela ia jogar no lixo que você vai abaixar a cabeça. Ela deu porque ela quis. Ela não foi na loja e comprou uma geladeira novinha para você, não. Ela deu para você o que ela ia jogar no lixo. Aí ela comprou uma novinha para ela. Então, isso não quer dizer que você tem que ser cabeça baixa, você tem que aceitar tudo o que ela quer, não. Ela me deu, tudo bem, agradeço. Mas tem que cumprir com os direitos que a trabalhadora doméstica tem. Tem que pagar tudo em dia. Ah, mas se não, a senhora vai me pagar. Ela tem que aprender a falar. Elas têm que aprender a gritar, não estou falando brigar com a patroa. Sentar e conversar. Porque é na conversa que a gente se entende. Porque não é brigando, se agarrando, não, isso é feio. Mas senta com a patroa e fala, não, eu só quero que a senhora me pague direitinho o que está pagando. Agora, se a senhora quiser me dar alguma coisa, tudo bem. Muito obrigado, eu agradeço, estava precisando mesmo. Mas isso não te faz menos que ela. Ela não é melhor que você, por quê? Porque ela tem dinheiro? Não, ela não é melhor que você. Ela não precisa de você, e você precisa daquele dinheiro, então pronto. E pronto, acabou. Uma ajuda a outra, uma mão lava a outra. Mas tem que ser com respeito, com educação, com carinho. Por que tratar mal uma pessoa que cuida da tua casa, que cuida da tua família, abandonando a sua família? Isso não aceitamos no sindicato. A gente sempre fala isso e vamos continuar falando para elas aprenderem, né? Porque tem muitas que não, parece que porque deu alguma coisinha elas têm que ficar humildes. Não é assim, não. Está na hora delas acordar. Estamos no século XXI. A escravidão acabou. Doméstica não é escrava de ninguém. Não pode continuar isso. Temos que acabar com isso. E é um ponto que a gente também sempre trata aqui no programa, né, que a gente sempre repete. Obviamente que o trabalho doméstico ele ocorre no ambiente residencial, né, da residência do patrão, mas é uma relação de trabalho. A gente está lidando com uma relação de trabalho, de onde você tem a trabalhadora doméstica que está prestando um serviço para o patrão, só que dentro da casa dele, quer dizer. As relações são profissionais como qualquer outro tipo de relação profissional que você tem com outro prestador de serviço, né? E no final das contas é simplesmente isso que a categoria pede, né? A trabalhadora doméstica seja respeitada e seja tratada como um prestador de serviço que tem seus direitos, tem os seus deveres, obviamente, mas tem os seus direitos respeitados. E essa luta já tem quase 100 anos, né? Desde Laudelina, desde os de 1930, desde os anos 30, né? Dos anos 30 até hoje, a categoria lutando para ser reconhecida como um prestador de serviço, um trabalhador e é como isso, qualquer outro. Caetano, né? Ou seja, é essa dificuldade, porque neste ambiente privado do lar acontece tudo isso, né? Essas relações se tornam relações muito próximas, entram esse universo de favores e afetos, não é? Principalmente vamos pensar aí, né, o caso das babás, né, com as crianças. Então, ou seja, é uma complexidade essa vida das babás quando se apegam aos filhos, mesmo estando super exploradas pelos patrões, e ficam ali porque já criaram todo um vínculo afetivo
com as crianças, né? Então, ou seja, são questões extremamente complexas, né? Que todos esses profissionais enfrentam. Bem, infelizmente a gente está se caminhando para o final do nosso programa. Eu acho que foi muito interessante receber aqui o professor Lindomar. Acho que a conversa foi se encaminhando para um caminho bem interessante agora no final. Acho que daria para fazer até um segundo programa agora, quem sabe um próximo convite, uma próxima conversa. Mas eu gostaria de passar a palavra rapidamente para o professor, para uma mensagem final para os ouvintes, antes da gente encerrar o programa, e já agradecendo muito a presença do senhor aqui no nosso programa. Professor, a palavra do senhor. Eu acho que é só isso, agradecer esse espaço, que é um espaço bonito de debate, de abertura, e que eu acho que é isso, né? Eu acho que a mensagem fundamental é essa que eu acabei de falar, né? Seja menos favor e mais direitos, e essa questão de pensar isso, menos ditadura e mais democracia. Porque também é importante a gente pensar que se a gente tem essa herança escravocrata ainda presente aí, a gente tem também duas ditaduras que deram quase nada de direito a trabalhadoras domésticas. Ou seja, a primeira com a própria legislação da CLT em 43, que era no período de uma ditadura, né, na ditadura de Vargas, e depois aquela muito capenga legislação de 72, com pouquíssimo direito comparado a outros trabalhadores, também no contexto mais perverso da segunda ditadura brasileira. Né? Então, ou seja, é também uma mensagem que é muito importante nessa prévia do dia 7 de setembro, a mensagem em nome da democracia. É na democracia que conquistaremos mais direitos. Muito obrigado, professor, muito obrigado pelas palavras também agora. Dona Diana, muito rapidamente também, uma mensagem final. Bom, muito obrigada mais uma vez, Caetano, professor Lindomar. Foi muito bom nosso bate-papo. E falar para as domésticas, né, que elas têm que continuar lutando, acreditando no trabalho delas, que é um trabalho honesto, honrado, que elas não são menor que ninguém, que elas são pessoas humanas, e lutar por seus direitos mesmo. Não deixem se humilhar, não deixem que as patroas humilhem vocês. Se tiver alguma agressão, independente de ser física, moral, qualquer coisa, elas têm que denunciar, têm que fazer a denúncia. Tem tantos lugares para denunciar hoje em dia, não é só o sindicato. Mas por se elas ficarem caladas, então é melhor para as patroas. Está na hora de nós fazer que elas paguem por a maldade delas. Está na hora de nós colocar as patroas, se for necessário, na cadeia. Que se começarmos a fazer isso, e essa lei for se cumprindo, muitas patroas eu acho que vão pensar um pouco em agredir as suas funcionárias, porque elas são trabalhadoras como qualquer outro emprego. Não interessa se é doméstico, alvenaria, hotelaria, qualquer lugar. É um trabalho, tem que ser respeitado. O patrão é patrão, o trabalhador é o trabalhador. Ambos nas suas áreas. Então, se tiver respeito, as coisas vão fluir muito bem para ambas partes. Não vai ter problema nenhum. Muito obrigada, senhores ouvintes. Na próxima semana estaremos aqui de novo com outra convidada, com a vereadora Guida Calixto. Muito obrigada, Caetano. Boa noite, professor Calixto. Lindomar. Lindomar. Caetano, só uma última palavra, só para dizer assim, né, para as empregadas que estão aqui nos escutando, que transformem os grupos de WhatsApp em grupos de reivindicação de direitos. Não só de reclamação, mas ali é um momento em que essa resistência cotidiana pode se fazer presente, já que tem tantos grupos de WhatsApp, né, de trabalhadoras domésticas. Bem, muito obrigado, professor, muito obrigado, dona Diana, muito obrigado às trabalhadoras que estão nos escutando, aqui aos ouvintes da Web Rádio Migrantes, e convido a todos para nos escutarem também na próxima semana. Agradeço a todos e até a próxima. Mais. Obrigado, gente.